Bom dia, queridos irmãos em Cristo e amigos. O tema da mensagem deste dia é o crente raiz. Por que eu estou mostrando aqui uma árvore tombada, as raízes para fora? A última ventania que aconteceu aqui esses dias, esta árvore tombou. Aí estava analisando, ela tinha raízes para os lados, muito fortes, mas não foram suficientes para sustentá-la. Ela não tinha raiz para baixo, para sustentar o peso dela. Olha o tamanho dessa árvore, muitas folhas, caule pesado, ela é uma árvore frondosa, mas não teve sustentação para aguentar os vendavais. Nós temos diante de nós esta árvore tombada, um exemplo para não ser seguido. Eu trouxe um exemplo, a princípio, parecendo negativo, mas é para dar um exemplo para nós, para mim, começando de mim mesmo, um exemplo que não deve ser seguido por nós. Nós devemos ser como a casa construída sobre a rocha. Daqui a pouco a gente continua mais sobre este assunto. Os irmãos aguardem. Continuando o nosso vídeo, agora eu estou mostrando uma árvore frondosa, muito grande. A copa é enorme e com certeza ela não é igual àquela anterior, que ruiu, tombou, porque a raiz não era profunda. Esta, a raiz, tudo indica que é profunda. E tem mais um detalhe nesta árvore que nos chama a atenção. Esta árvore, ela cresceu bastante, ela produz os seus frutos, e tem uma coisa que chama a atenção dela, não sei se dá para os irmãos notar. Um galho que está naquela direção lá, bastante pendido para um lado, outro para esta direção aqui, e em um dos galhos tem uma rama forte segurando aquele galho que poderia cair. Meus irmãos e amigos, aqui é um exemplo positivo. A árvore é firme, está firme, as raízes são profundas e um dos galhos estava querendo cair, uma rama passou sobre ele e trouxe de volta ao tronco. Eu mostrei isso aqui várias vezes para algumas pessoas que vieram nos visitar aqui na chácara. Dizer do poder de Deus e do cuidado de Deus. Antes que a gente caia, Ele providencia os cuidados necessários para que a gente permaneça em pé. Vamos continuar agora com o texto bíblico? Aguarde só um minuto. Continuando, meus irmãos e amigos, o texto bíblico de Romanos, capítulo 11, de 2 a 18, diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não mais é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme num laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se-lhes os olhos para que não consigam ver, as suas costas fiquem curvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo,
e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Vou ler novamente este versículo. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra estes ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Meus irmãos e amigos, esta leitura bíblica nos traz à nossa memória o exemplo inicial que eu fiz o vídeo ali da árvore caída, porque as raízes não eram profundas, eram na horizontal praticamente, e não resistiu aos vendavais. O outro vídeo que eu fiz, que consta nesta apresentação, mostra o contrário, uma árvore frondosa maior do que aquela e amparada pelas suas raízes profundas. O que nos diz a palavra de Deus? O que Jesus diz à sua igreja? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Então, nós podemos ser raiz, crente raiz? Sim, porque nós estamos ligados à raiz principal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ser raiz, crente raiz sustentável? Sim, se nós crescermos, se nós servirmos de apoio, se nós buscarmos a seiva da terra para alimento do corpo espiritual também, e se nós nos alimentarmos da seiva principal, que é a raiz, que é Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e amigos, nós estamos diante de um manancial, estamos diante da fonte da vida, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não busquemos raízes de males. Olha o que nos diz a palavra de Deus, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Este tipo de raiz tem que ser dispensado. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Está em 1 Timóteo 6,10. Em Hebreus, a palavra de Deus nos alerta: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Esse tipo de raiz de amargura, raiz de idolatria, não é? Raiz de males, são raízes dispensáveis. Nós não somos crentes raízes dessa forma. Estou falando para a igreja de Jesus Cristo, para amigos que conhecem o Evangelho, estou falando para nossos parentes, nossos amigos, e se porventura alguém não conhece, está convidado a conhecer Jesus Cristo, que é a raiz de Davi. A palavra de Deus também nos diz em Marcos 4,7, todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo, falando das árvores que não têm raiz em si mesmas. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Não tem pessoas que não têm raiz em si mesmas, pessoas que são muito superficiais. Quando vem qualquer vento, qualquer terremoto, qualquer abalo, se deixam levar ou são deixadas levar pelas questões externas. Nós temos dentro de nós, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e nós temos também o anjo que se acampa ao nosso redor para nos guardar e nos livrar, conforme diz a palavra de Deus lá nos Salmos.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Então nós temos o anjo do Senhor ao nosso redor, temos o Espírito Santo e Jesus Cristo, Deus Pai, a Trindade nos nossos corações. Meus irmãos, nós temos tudo para sermos crentes raízes, crentes fortes, crentes fortalecidos, não porque nós somos fortes em nós mesmos, mas fortalecidos em Jesus Cristo. É interessante nós estarmos atentos a isso, porque uma vez que nós somos fortes em Jesus Cristo, a fortaleza não está em nós, está nele, ele nos alimenta espiritualmente e nós prosseguimos. E para encerrar, vou trazer aqui o exemplo de Elias que nós lemos. Elias, diante de muitas tribulações, muitos vendavais, muitos terremotos, perseguições, queriam matá-lo, ele disse, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão querendo matar-me. O que Deus disse para ele? Elias, presta atenção. Isso aí é por minha conta, tá? Elias, presta atenção. Qual foi a resposta divina? Elias, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje há um remanescente escolhido pela graça. Igreja Batista Shalom, cidade de Aparecida do Rio Negro, município, estado do Tocantins, Brasil, onde estiverem ouvindo esta palavra. Esta é uma palavra que traz ânimo, porque nós estamos ligados à raiz que é Jesus Cristo. Igreja, pessoas amigas, queridos amigos, nós estamos diante de dificuldades, sim, de enfermidades. A Covid-19 ainda está aí, tem gente já falando, criando pânico. Nós não devemos criar pânico, vamos cuidar, ao invés de ficar criando pânicos, né, sobre o que poderá acontecer daqui para frente, vamos nos cuidar mais ainda com a questão do distanciamento físico e das outras medidas protetivas, preventivas também. Então, meus irmãos, nós estamos parecendo Elias. Senhor, mataram muitas pessoas morreram da Covid, muitas pessoas estão morrendo nesta cidade, e agora só tem eu e minha família que estamos aqui buscando o Senhor, mas nós estamos temendo. Deus está falando para você, você não está sozinho, você tem um anjo do Senhor que acampa ao seu redor, você tem Jesus Cristo em seu coração, você tem o Espírito Santo, você tem Deus Pai. Então não podemos reclamar. Pelo contrário, devemos clamar. Igreja, amigos, pessoas queridas, esta é a mensagem. Crente raiz está firmado. Está firmado aonde ele vai, ele está firmado. Nós estamos plantados e ancorados em um porto seguro. Nós estamos firmes em Jesus Cristo. Se alguém não estiver, está na hora de se firmar, porque daqui para frente nós nos aproximamos cada vez mais dos princípios das tribulações, aumento das tribulações, aumento de fome, de peste, de muitas coisas, está escrito na palavra de Deus, meus irmãos, eu não estou inventando. Então, se nós não estivermos firmes, nós não vamos conseguir vencer essas questões. Então eu faço um apelo para todos, em nome de Jesus, vamos nos firmar mais em Deus e que sejamos crentes raiz, não depositários de raízes de amargura, não pessoas rancorosas, guardando raiz de males no nosso coração, raiz de idolatria, raiz de contenda, raiz de briga, de intrigas. Não, meus irmãos, nós temos que ser raiz forte, fortalecidos em Jesus Cristo para ajudar outros a serem fortes em Jesus Cristo também. Oremos. Pai, graças te damos, meu Deus, pela vida da Igreja Batista Shalom, das pessoas que moram nesta cidade que ainda não são filhos teus, dos nossos amigos e irmãos em Cristo de outros lugares também. Suplicamos a tua bênção. Aqueles que já estão firmados no Senhor, que possamos continuar sendo crentes raízes fortes, para sustentar, ó Deus, nos sustentar diante das tribulações, dos vendavais, de terremotos se houver e o que mais vier a acontecer.
nós não seremos abalados, e se formos abalados, o Senhor está conosco para nos dar o livramento. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.